Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nas ideias de um livro que, sério, mudou a vida de milhões de pessoas. O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Vamos tentar entender o que faz esse livro ser tão transformador e por que ele virou esse fenômeno mundial. Para a gente pegar a essência do livro, vamos passar por 5 ideias centrais. Primeiro, a tirania da mente. Depois, a grande descoberta de que nós não somos a nossa mente. Em seguida, a gente vai falar sobre a ilusão do tempo. E aí, o mais importante, como acessar o poder do momento presente. E para fechar, vamos ver como tudo isso nos leva à libertação da infelicidade. Bora lá? Bom, para começar, o Toller já chega com o pé na porta, apontando para a raiz de muito do nosso sofrimento, a nossa própria mente. A questão, segundo ele, não é a mente em si, mas o controle absoluto, quase tirânico que ela passou a ter sobre nós. E aí ele joga essa pergunta no ar. Será que a nossa mente é a nossa pior inimiga? É de parar para pensar, né? Porque, segundo ele, para a maioria das pessoas, a resposta é um sonoro sim. A mente, que deveria ser só uma ferramenta, acabou virando a nossa maior fonte de dor. E a imagem que ele usa para descrever isso é muito forte. Ele fala que a gente vive com um carrasco na cabeça. Sabe aquela vozinha chata que não para de criticar, de julgar, de remoer o passado? Pois é ela que cria esse ciclo de angústia que simplesmente suga toda a nossa energia vital. E o Toller vai ainda mais fundo. Ele basicamente diz que esse pensamento compulsivo, sem parar, é como uma doença. Um vício mesmo. A gente se acostumou tanto com essa voz que passamos a acreditar que somos ela. A ferramenta tomou conta de tudo. E aqui está a raiz de tudo, que o Tolle diz que vem lá do pensamento ocidental. Sabe aquela frase famosa do Descartes, penso, logo existo? Então, para o Tolle, esse é o erro fundamental. A gente aprendeu a igualar a nossa existência com a nossa atividade mental. E é aí que a gente se prende. Ok, então se a gente não é a nossa mente, quem a gente é afinal? Agora a coisa começa a virar. A gente sai do problema e começa a olhar para a solução, para essa distinção que é absolutamente crucial. O Tolle define o ego de um jeito bem específico. Não tem a ver com autoestima, não. É tipo um eu fantasma, uma identidade falsa que a nossa mente cria. E esse falso eu só consegue sobreviver se ficar pensando o tempo todo, se alimentando do passado e do futuro. Ele simplesmente não existe no agora. Então, o passo mais importante de todos, a grande virada de chave, é essa: aprender a não se identificar mais com a mente. Em vez de ser o pensamento, a pessoa se torna a consciência por trás do pensamento. É como virar um observador, sabe? Fica só olhando aquela voz na cabeça, sem julgar, sem se envolver. Tá, mas aí vem aquela pergunta super prática, né? Peraí, mas a gente não precisa pensar o tempo todo para sobreviver, para trabalhar, para viver no mundo? É uma ótima pergunta e muito comum. E o Toll tem uma resposta bem clara para isso. Olha só, a mente é uma máquina de sobrevivência fantástica para tarefas práticas, para analisar, guardar informação, se defender. Mas, e esse é um grande mais, ela não é criativa. A criatividade de verdade, a intuição, aquela sacada genial, segundo Tolle, vem de um lugar de silêncio interno, de não mente. E o dado que ele traz é de cair o queixo. 80 a 90% dos nossos pensamentos são repetitivos, inúteis e, na maioria das vezes, até nos fazem mal. E isso tudo nos joga direto na próxima grande ideia, o papel do tempo nessa história toda. Para o Tolle, o que ele chama de tempo psicológico é a fonte de todo o nosso sofrimento. Pensa bem, o ego precisa do passado para ter uma identidade, para dizer eu sou a minha história. E precisa do futuro para buscar uma salvação, para pensar eu vou ser feliz quando tal coisa acontecer. O agora, o momento presente, é uma ameaça para essa estrutura, porque no agora não existem problemas, só existem situações para a gente lidar. Então, o contraste é esse, e é brutal. De um lado, o tempo psicológico, que é essa ilusão, o parquinho onde a mente brinca e cria arrependimento, ansiedade, culpa. E do outro lado, a realidade nua e crua, o agora, o único momento que realmente existe, onde a vida acontece de verdade. E para mostrar como essa ideia é profunda e antiga, ele cita um mestre Eckhart, um místico lá do século XIII. Nossa fixação com o tempo é como um véu que nos impede de ver a realidade eterna, que está sempre aqui, disponível neste exato instante. Beleza, a teoria é incrível, mas e na prática? Como é que a gente faz para sair da cabeça e entrar no agora?
Agora, a gente vai para as ferramentas, para as técnicas, para acessar de verdade o poder do momento presente. São 3 portais, bem simples e diretos. Primeiro, observar o pensador, o que cria um espaço entre a gente e a mente. Segundo, focar no corpo interior, sentir a energia nas mãos, nos pés. Isso âncora a gente no presente e na hora. E terceiro, usar a respiração. Apenas sentir o ar entrando e saindo já quebra o fluxo de pensamentos. São práticas e dá para experimentar isso agora mesmo. E tem outra ferramenta que o Tolle traz, inspirada no Zen, que é genial. É uma pergunta simples que um mestre faria aos seus alunos. O que, neste momento, está faltando? Mas o segredo é que ela não é para ser respondida pela mente. O lance dessa pergunta não é achar uma resposta com a cabeça. É o contrário. É para ser tipo um choque de realidade, que puxa a sua atenção de volta para o presente. E a mágica é que, quando se está totalmente presente, livre das projeções da mente, a resposta é sempre a mesma. Não está faltando nada. E com isso a gente chega no porquê de tudo isso. Qual é a grande recompensa de viver no agora? É simples, a liberdade. A liberdade daquela dor que a gente mesmo cria sem perceber. Aqui o Toller faz uma afirmação que pode parecer radical. A infelicidade não é normal. É uma criação da mente, um poluente psíquico, como ele chama. E essa negatividade não fica só dentro da gente. Ela contamina nossos relacionamentos, nosso ambiente, tudo ao redor. E aí ele conecta o nosso mundo interno com o mundo lá fora. A ideia é que a crise ecológica, a violência, a exploração, tudo isso, em grande parte, é um reflexo da nossa poluição interna. Ou seja, a cura do planeta começa com a cura de cada um de nós. E para a gente ter uma ideia do tamanho do estrago que a inconsciência coletiva pode causar, olha esse número. Mais de 100 milhões de pessoas mortas por outras pessoas só no século XX. Isso é um lembrete sombrio das consequências de uma humanidade dominada pelo ego. A gente termina com essa pergunta que fica no ar para a gente pensar. Será que a presença, estar presente, não é só a chave para a paz individual, mas talvez para a própria sobrevivência do planeta? A proposta do Tolle é essa. Não é só um livro de autoajuda, é quase um chamado para uma nova etapa da consciência humana. É algo para se levar para a vida.